ameaça de queimadas, calorão e enchentes, tudo isso nós já sabemos que são efeitos das mudanças climáticas que afetam nossa saúde. Mas os danos causados pela degradação ambiental vão muito além e já se tornaram uma das principais preocupações de autoridades científicas e médicas do mundo. A revista científica Lancet alertou que as mudanças climáticas são o maior risco para a saúde global no século XXI. A Organização Mundial da Saúde prevê que até 2030 morram 5 milhões de pessoas por ano nos países de renda baixa ou média. Mas já em 2009, a OMS calculou que 30% das doenças sejam causadas pelos mais diversos danos ambientais. O Ponto de Vista convidou a professora e pesquisadora em Geografia e Saúde, Ellen da Costa Gurgel, e com ela nós vamos fazer um painel dos riscos vividos pela humanidade e também sobre o que é possível fazer para melhorar essa situação. Professora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Como eu falei no começo, a senhora é geógrafa. Como é que as mudanças no meio ambiente afetam a nossa saúde de uma maneira geral? Primeiro, agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Primeiro, acho que a gente tem que falar um pouco o que é a saúde e como a gente entende a saúde, né? Que a saúde é algo mais amplo, mais complexo, não somente a ausência de doença, que muitas pessoas acham que ter saúde é não estar doente, mas na verdade é muito mais do que isso, né? Ter saúde é você estar bem com você mesmo, você estar em condições que você tenha uma vida ampla. Então, por isso que a questão ambiental é algo que impacta tanto no contexto que a gente vive, né? Quando eu falo de contexto, é porque se tem pessoas que moram mais perto vou dar um exemplo, do litoral ou mais no interior, como aqui em Brasília, onde a gente está, tem situações que impactam de forma diferente a nossa saúde. Então, e quando tem essas degradações ambientais, grandes mudanças que a gente está observando, como ocorreu recentemente com a queimada aqui na região central do Brasil, e a gente viu quanto que toda uma população sofreu tanto, né, com essa relação de não estar esperando essa fumaça chegar tão perto da gente dentro das nossas casas. Então, algumas pessoas até podem entrar em desespero. Eu falo isso porque muitas vezes acaba a própria nossa saúde mental sendo impactada com isso. E tem vários estudos que mostram que a questão da saúde mental, ela também é muito impactada. A gente acha que é só a dengue ou só que eu vou ficar com falta de ar por conta da queimada ou algum problema cardíaco, mas por isso que eu estou falando essa visão mais ampla de saúde, né? Entendendo que a saúde é o nosso bem-estar maior. O mais óbvio para a gente, a senhora até citou a questão das queimadas, é a questão da poluição atmosférica, grosso modo falando. A gente sente isso, às vezes está meio pior para respirar, a gente sente que cansa mais em lugares mais poluídos, menos em lugares mais abertos. Mas o que a poluição, a degradação da atmosfera pode provocar na nossa saúde a longo prazo? Porque não é só a minha falta de ar naquele momento, né? Eu posso ter danos muito maiores. Sim, são vários os aspectos, né? O principal, mais visível, é a questão mesmo da nossa respiração, porque então todo o nosso sistema ligado à parte respiratória que é muito afetada, mas ela pode, dependendo da nossa sensibilidade do nosso corpo, levar a ter câncer, por exemplo, a neoplasias, pode levar a outras situações de degeneração do sistema mesmo respiratório, por exemplo. Mas temos também, pode impactar sistemas digestivos, outros sistemas, mas que isso ainda precisa de mais estudos. O que acontece é que você tem grupos de estudo que vai tentar fazer essa relação da saúde com o ambiente e outros que é só o corpo humano, né? Entende o que passa por dentro da gente. E ainda esse diálogo na ciência entre, vamos dizer, o indivíduo e o coletivo ainda não está muito bem, está começando a expandir, é por isso que a gente está começando a enxergar mais esses impactos, porque quando a gente fala do ambiente é algo maior, né? Não é, e são várias populações que são afetadas. Então, você pode, então, como estava falando, desde a questão respiratória até a saúde mental, até a questão reprodutiva, dependendo do tipo de poluição que você está recebendo, né? Então,
é bem amplo e complexo, vamos dizer assim, mas a principal, que é o mais visível, vamos dizer, são as doenças respiratórias mesmo. A senhora citou essa questão de que ainda que são coisas a serem pesquisadas, e uma das coisas que nós notamos na preparação dessa série sobre mudanças climáticas é que há um imenso manancial de trabalhos sendo feitos. Né? O Ministério da Saúde tem alguns editais, a senhora participa de um deles, eu encontrei o seu nome ali no meio. A Fiocruz tem muitas pessoas voltadas para isso. Recentemente, um diretor do Hospital Einstein de São Paulo, que tem uma faculdade de medicina, falou que eles estão revendo diversas coisas no currículo para colocar essa questão. Quer dizer, é uma preocupação hoje muito grande na área. Sim, muito grande. Então, eu sou da área da geografia, que não necessariamente é uma área voltada para a saúde, né? Eu comecei a trabalhar só com a questão da saúde para tentar identificar no mapa, né? O mapa é uma coisa muito visível, fala, então esse foi meu primeiro diálogo. E aos poucos a gente foi ampliando. E essa questão, como foi falada, do próprio currículos das faculdades que são formadas na área da saúde, ainda não leva muito em conta essas questões ambientais, né? Então, é um trabalho que tem sido feito em várias universidades, é tentar levar um pouco mais desse conhecimento ambiental, que são produzidos por outras áreas do conhecimento, para dentro da área da saúde. Isso tem mudado bastante na saúde coletiva, que é o pessoal que trabalha mais com a gestão da saúde, mas ainda falta entrar muito mais fortemente no pessoal que forma, nos médicos, nos enfermeiros. Vou dar só um exemplo que eu acho. Eu trabalho muito com ondas de calor e eu tenho trabalhado com uma professora da UFRJ que é da área de enfermagem. E ela começou a perceber, a especialidade dela é maternidade, né? E aí ela começou a perceber que quando está muito onda de calor, principalmente no Rio de Janeiro, as mulheres entram em trabalho de parto mais rápido e com isso não tem espaço na UTI neonatal para estar recebendo tantas crianças, porque não era esperado. E isso foi uma percepção dela e ela acabou indo procurar uma professora da área da meteorologia para tentar observar e a partir de conversas também observou, por exemplo, que quando tem as ondas de calor tem uma demanda muito alta pelo SAMU. Muitas pessoas têm desde um ataque esquizofrênico, porque é o calor, pessoas que já têm essa sensibilidade aguça essa situação, até pessoas... Mesmo a doença mental? Sim, a doença mental é muito afetada por onda de calor. A gente não fica incomodada quando está muito quente? Imagina aquelas pessoas que já são mais sensíveis mentalmente. Então, você tem uma série de situações que é muito recente essa percepção. E quando você conversa com os enfermeiros, é muito interessante. A gente teve essa oportunidade, a gente fala, é mesmo, mas ninguém nunca falou isso pra gente, a gente nunca percebeu, a gente agora, aqui no nosso trabalho que a gente tem observado isso. Então é necessário e urgente entrar nos cursos de medicina, de enfermagem, de farmácia, a disciplina que fala da parte ambiental, que ainda é muito incipiente. No Brasil, por exemplo, são poucas. A gente já fez um levantamento, são muito poucos os cursos que trabalham com isso. Então, a senhora falou da questão hospitalar, né? Eu estou atropelando um pouco, vai ficar um pouco confuso, mas é que é interessante abordar essa questão, que a gente tem alguns fenômenos climáticos, por exemplo, inundações, que a gente viu no Rio Grande do Sul isso, aconteceu muito, que comprometeram as estruturas hospitalares. Né? Um pronto-socorro inundado acabou, né? Você vai levar muito tempo para recuperar, você tem que limpar tudo aquilo, deixar... Também tem um trabalho aí a ser feito nessa estrutura hospitalar, né? Sim. Para se precaver. Né? Porque não pode acontecer e eu não ter um hospital para receber as pessoas. Esses são os grandes desafios dos desastres, né? Quando a gente fala dos grandes, como inundação, como a própria seca, como a gente está vendo hoje na região amazônica, o acesso, tanto a estrutura que ela pode ser afetada, a gente viu o que aconteceu com os grandes desastres que teve na região serrana há 10 anos atrás, onde que teve que deslocar toda aquela população para a região não afetada, né? Mas mesmo assim, porque no passado isso não era muito levado em conta, então as pessoas construíam a rede de serviços de saúde em regiões suscetíveis, né? E hoje temos muitas redes de saúde construídas em regiões suscetíveis, seja alagamento ou questões de seca ou outros tipos de desastres. Então, isso é muito sério, porque se você não tem essa rede,
fica muito mais complexo você dar serviço e atender a população, em especial no momento de desastre. Então, é algo que tem trabalhos que se chamam hospitais saudáveis, hospitais sustentáveis, que está tentando identificar esses locais, né, esses serviços que estão em região mais suscetíveis, para ver como que pode ser trabalhado em casos de desastre, mas isso é uma questão muito séria, porque você perde o acesso ao serviço, né? Então, a gente falou do ar, eu queria falar da água, né? A água é um problema de todas as formas, né? Água de mais, água de menos. No momento, nós temos uma questão de seca. A senhora citou a região da Amazônia, né? Em que além de ser um estado, uma região do Brasil, onde o saneamento é muito pequeno, depende muito de rios. Quer dizer, como é que é essa questão da água ligada à saúde humana? Então, é muito interessante, quando fala de seca na Amazônia, é algo muito que surpreende, né? Porque ninguém acha que a Amazônia tem problema com a água. Mas a questão da água, quando você tem pouca água, a água se degrada muito fácil, né? Então, que está relacionado com o saneamento, mas a própria questão ambiental mesmo. Se você diminui muita água com as próprias folhas e matéria orgânica que chega aos rios, ela vai se decompor e ela vai ficar ruim. Não só necessariamente por não ter a falta de esgotamento. Então, essa questão da seca, ela se agrava muito, e uma das principais questões da saúde é acesso à água de qualidade, né? Quem fica aqui sem tomar água e beber sabe o impacto que isso tem na nossa saúde. E se ela estiver de péssima qualidade, pior ainda, porque aí vem todas as doenças diarreicas, outros tipos de doenças ligadas a isso. Então, hoje na Amazônia, eu estou falando apenas do corpo, né? Mas se eu for falar do acesso ao serviço, por exemplo, hoje as pessoas não conseguem chegar num posto de saúde na Amazônia, porque lá as vias de acesso é fluvial. E se não tem água, como é que você chega? E assim vai para medicamentos, assim vai para os especialistas que não conseguem chegar a essa região. Então tem que estar indo de avião, ou de helicóptero, ou de outras situações. Então é algo, além de atingir ao nosso corpo, ela atinge também o nosso acesso à saúde através dos serviços de saúde disponibilizados. Essa questão da seca, nós que moramos no Centro-Oeste até somos muito alertados, né, da necessidade de hidratação e tal. Mas eu estava pensando aqui em regiões que não estavam acostumadas com isso. Por exemplo, o Sudeste não era assim tão grave a seca, né? Tinha períodos de seca, mas como é que isso afeta populações muito vulneráveis, como crianças e idosos, né? Idosos normalmente já têm um problema de desidratação com muita facilidade, né? Sim. Isso tem que mudar em algum momento. Né? Então, tem que conscientizar, né? O que aconteceu na Europa há 15 anos atrás, com a grande onda de calor que matou mais de 10 mil pessoas na Europa? As pessoas não estavam acostumadas a beber água. Então, e não tinha esse cuidado, desse olhar que quando estava muito quente. Hoje, quando tem uma onda de calor na Europa, as pessoas já foram tão avisadas, tão alertadas, que elas sabem o que tem que fazer nesse momento. Beber água, tomar banho, abrir as janelas num certo período para poder ter a circulação do ar e outras questões. No Brasil, a gente ainda não está muito acostumada com isso. Eu vou trazer um dado aqui que para mim sempre para mim mesmo é surpreendente. Hoje, os lugares que têm maior quantidade de onda de calor e de intensidade maior é na região amazônica, em Belém e Manaus. São as cidades que mais sofrem. E a gente fala, mas eles estão acostumados com calor, né? Lá já é quente normalmente. Mas eles têm acusado muito mais, e apesar dessa adaptação dessa população, ela precisa de cuidados especiais. Ela precisa de ter um trabalho de conscientização, e a gente tem visto o impacto na saúde dessa população, em aumento de internações. São mais de 11 grandes tipos de doença que leva à internação. E hoje a gente fala, são as crianças e os idosos, mas também tem as mulheres grávidas, como eu acabei de falar. Quando é muito quente, você pode ter um parto mais rápido. Você tem todas as pessoas com doenças mentais que também sofrem muito. As pessoas com neoplasia, por exemplo, não é que você vai ter um câncer porque está quente, mas quem já tem um câncer e tem muito calor, ela sofre mais e pode piorar a situação dela. Então, tudo isso tem que ser trabalhado e alertado a essa população. A gente precisa desse trabalho. E no Brasil, o calor, por exemplo, é visto como uma coisa chique.
Por que eu falo chique? É um glamour, tá quente, vamos para a praia, tá quente, vamos aproveitar o sol. A nossa relação com o calor é isso, mas o calor mata. E a gente tem que começar a olhar com outro olhar isso também. Então é algo que a gente tem que desmistificar, vamos dizer, todo esse glamour relacionado ao calor e começar a conscientizar uma população que se passou dos limites, você tem que tomar cuidado, porque você pode entrar num risco à saúde. Agora, a gente não tem estrutura para isso, né? Estrutura social urbana. Eu sou de uma cidade tão pequena que as pessoas batiam na porta para pedir água. E é uma coisa que eu começo a chamar, me chamou a atenção nas grandes cidades, que eu falo, aonde essas pessoas que não podem entrar e comprar uma água, tomam água. População de rua em São Paulo, população de moradores em situação de rua é muito grande no Brasil. Como é que as cidades podem atender essa população? Porque ela tem que ser atendida. Sim. Água e água de qualidade, né? A gente tem que alertar. Eu acho que quem pode, na minha opinião, fazer isso são as próprias distribuidores, as redes que distribuem água, né, nas cidades, as agências distribuidoras de água. Isso é feito na Europa. Na Europa, se você chega em vários lugares de cidades, a responsável pela distribuição da água urbana, ela coloca pontos de água com qualidade, porque a água tem que ser com qualidade, né, para essa população. De água com qualidade, onde as pessoas podem ir lá e se abastecer. Eu ainda não vi isso no Brasil e eu acho que é algo que pode ser feito. São as empresas responsáveis pela distribuição da água urbana colocar pontos específicos com água de qualidade disponível para essa população. Pois é, eu já vi em grandes eventos, em shows, em corridas, mas para a população que mais sofre, exatamente, que não é o público das corridas nem dos shows, a gente não vê. Agora, a senhora falou da água de qualidade, a água de qualidade. O Brasil tem, o mundo hoje passa por um problema da contaminação de água por microplásticos. O Brasil, em boa parte da Amazônia, a gente tem até uma ministra que tem uma doença decorrente disso, né, ministra Marina Silva, águas contaminadas por mercúrio. E além da falta de saneamento, o que isso pode impactar na saúde coletiva? Então a questão do mercúrio é algo muito sério na região amazônica, né? Que ele vem muito do garimpo, mas muito da próprio desmatamento, porque o solo amazônico tem muito mercúrio e com o desmatamento tem a lavagem do solo que vai contaminar os rios. Então, a gente só fala do garimpo e mercúrio-garimpo, mas pouco se fala do desmatamento e garimpo, por exemplo. Isso é uma relação que já foi demonstrada por vários pesquisadores e também precisa ser falado cada vez mais. E o impacto é muito forte, principalmente na população ribeirinha, que depende do consumo do peixe, né? Porque, no caso, a principal contaminação do mercúrio é via o peixe. Então, tem que fazer um trabalho de monitoramento, saber se aquele peixe está contaminado. Se estiver contaminado, vamos fazer o que com essa população? Qual o tipo de alimento que ela vai ter acesso? Então, todo um trabalho de conhecimento e até um pouco de mudança, né, de hábitos alimentares, vamos dizer assim, para certo tipo de população. Hoje, essa população amazônica, por exemplo, ela consome muito frango, que vem do sul-sudeste, que chega até lá. Então, talvez nesses momentos fazer alguma mudança em relação ao hábito dessa população, mas para isso a gente tem que ter o conhecimento local e tem muito poucos estudos feitos localmente. A gente estava falando do calor e do desmatamento. Eu queria saber a relação do desmatamento e do calor, eu não sei qual dos dois pesa mais, no aumento da incidência de arboviroses, como dengue, chikungunya, essas doenças que vêm através do mosquito que vive, ele vive em épocas quentes, eu não sei. Sim, o que acontece com o desmatamento, ele desregula a questão do clima, né? Isso a gente vê em áreas, aqui mesmo, se a gente vê no nosso entorno de Brasília, por que Brasília está tão quente? Claro, está tendo as mudanças climáticas que têm levado a isso, mas se você olha o nosso entorno, ele está todo desmatado. São só grandes plantações e aí você tem todo um solo exposto, ele fica muito mais quente do que onde tem árvore. E isso acaba desregulando o microclima local, né? Você acaba trazendo mais calor, então você acaba aquecendo a população
por a população, aquela região, quando você retira a vegetação e deixa aquele solo exposto. E quanto mais quente, o mosquito ele vai se proliferar mais rápido, né? Então ele tem aí um limiar em relação ao calor. Então, se aumenta o calor muito rápido, você tem mais mosquito e tendo mais mosquito, mais pessoas podem se contaminar. E com isso, então, você tem mais facilidade de explosão dessas doenças. Isso a gente pode atribuir, por exemplo, a grande onda que nós tivemos esse ano, a gravidade da epidemia de dengue que nós tivemos em 2024, sudeste, centro-oeste, ao calor? É um dos motivos, mas não é o principal. Tá? Por que eu falo isso? O principal motivo está muito relacionado à gestão da doença. Porque o calor ele vai impactar sim ao mosquito, mas se você não tem uma gestão onde você controla melhor, é como, por exemplo, se eu falar, deixar que nada é feito no mundo, é só o calor que vai... Não é bem por aí. Hoje nós já temos capacidade de fazer gestões, de fazer trabalhos que diminuem isso. E o que aconteceu no Brasil foi uma descontinuidade muito forte das ações. E com isso, como já teve esse calor, então estava o ambiente propício, vamos dizer assim, para o mosquito se proliferar, e como não teve as ações de forma mais eficaz, então ele acabou explodindo e expandindo para vários lugares do país, de forma muito grave que aconteceu esse ano em relação à dengue. Como a gente estava falando do desmatamento, a gente tem algumas doenças que aqui a população já conhece, né? Áreas que são limítrofes, né, de área selvagem, área nativa, e cidades expõem as pessoas. Aqui no caso do Brasil, principalmente no centro-oeste, a gente vê a incidência, por exemplo, de febre amarela, né? A pessoa tem contato que vive nessa região, está mais exposta a essa doença. A senhora acredita que, por exemplo, pode vir dessa situação de desmatamento e do homem invadindo a área uma outra pandemia? Existe essa possibilidade? Se discute isso no mundo da ciência? Se discute, mas se discute desde que não haja uma gestão. A febre amarela, você tem a vacina. Então, você consegue controlar. A questão, por exemplo, da febre amarela, ela só vai surgir se não for vacinada corretamente a população. Então, por isso que eu volto mais uma vez, o homem já tem muitas ferramentas capazes de lidar com isso. Mas se ele não usa essas ferramentas de maneira eficaz, aí sim a natureza vai conseguir ser mais forte, vamos dizer dessa forma. Então, a questão é do monitoramento. Se alguém chegar com algum tipo de doença estranha, e você apenas deixar a pessoa voltar para casa e não fizer nenhum monitoramento com ela, aí aquela doença pode se proliferar sim. Então, mais uma vez, voltando, é necessário que as pessoas que são formadas na área de saúde tenham essa sensibilidade para perceber que se algo tiver de estranho acontecendo, como aconteceu com a Zika, por exemplo, se tem alguma anormalidade, você tem que tentar observar e ver o que está acontecendo e sim ver se tem alguma doença, algum parasita, vírus que está ligado à questão ambiental ali. Então, eu acho que a gente tem cada vez mais de alertar as pessoas que trabalham na área de saúde, ser mais sensíveis e identificar algo diferente e alertar, então, os grupos responsáveis, né? Porque todas as prefeituras, todos os municípios, estados, você tem a equipe de zoonose, então, que é especialista nisso. Então, se tem alguma coisa errada, contactar a zoonose para tentar ver o que está acontecendo. Então, mais uma vez, a gente tem que... não pode deixar como se fosse tudo natural hoje em dia, né? Temos sim essa possibilidade, mas a gente consegue controlar ou barrar desde que a gente esteja um bom monitoramento de tudo isso. O médico-chefe do OMS falou recentemente aqui no Brasil que as mudanças climáticas agravaram a epidemia global de tuberculose. Um dos motivos que ele citou foi a questão da segurança alimentar. As mudanças climáticas afetam gravemente a segurança alimentar, e eu queria saber especialmente com relação aos países muito pobres, a África, por exemplo, se ela é mais afetada ou não, e o Brasil. Então, sim, quanto mais pobre, menos recursos tecnológicos tem uma população, um país, mais suscetível à questão ambiental ela se torna.
Porque quando você tem capacidade tecnológica, você consegue lidar com essa variação, mais fácil com essa variação da natureza. E a África, ela, por ser muito pobre, ter muito baixa tecnologia, ela é muito dependente da dinâmica ambiental. Então, o que a gente tem observado hoje, com tanta dinâmica ambiental, tanto questão do desmatamento, fogo, seca que tem ocorrido, ou enchentes, ela fica mais suscetível, porque as plantações inteiras vão embora, ou é levada pela chuva, ou a seca não faz com que elas produzam, e aí você sem alimento, a pessoa fica mais fraca, né? A população enfraquece, e com isso várias doenças conseguem emergir e ficar mais forte. Então, isso a gente vê um pouco, não sei se vocês começaram a perceber já, por exemplo, quando vai no supermercado, vamos dizer, uma classe social que consegue ir ao mercado, você vê que tem uma variedade, já mudou o tipo de alimento disponível. Por exemplo, você tem poucas folhas, o tipo de fruta já são outros, já está impactando, mas ainda no nível que a gente consegue gerir. Mas populações que dependem de um tipo só de fruta, legume e outras coisas, elas vão sentir muito mais. Quer dizer, o Brasil, por exemplo, perdeu quase que uma safra, já estava metade colhida, mas perdeu boa parte da safra de arroz com a inundação no Rio Grande do Sul. Uhum. Isso afeta a segurança alimentar de um país. Sim, e principalmente porque para a gente ter alimentação de qualidade tem que ter diversidade na mesa também, né? Então o arroz, no caso, é a nossa parte mais básica, mas você perdeu outros elementos ali, toda a parte também bovina, caprina, a parte de proteínas foram muito atingidas. Só que a gente quase não falou disso, né? Porque acaba sendo algo mais restrito. Mas a gente tem que pensar em algo mais amplo também, né? Porque tudo é afetado. Você diminui a qualidade da sua alimentação. E diminuindo a qualidade de alimentação, a porta está aberta para as doenças chegarem. A gente... Com a questão dos incêndios, houve a discussão da questão da saúde dos brigadistas e bombeiros que ficam expostos a uma fumaça extremamente tóxica, a um calor absurdo, né, que é o do combate aos incêndios. Mas não só. A Organização Internacional do Trabalho avalia que mais de 70% da força de trabalho global está exposto a graves riscos para a saúde provocados, relacionados às mudanças climáticas. Como é que você vê essa questão? É muito interessante porque a questão da saúde ambiental ela é relativamente recente a nível mundial, a discussão dela. E ela surgiu justamente pela questão da saúde do trabalhador, que foram trabalhadores, principalmente da área agrária, rural, contaminados por agrotóxico, outras situações que começou a ficar mais sensível. Então, para você ver que a saúde ambiental e a saúde do trabalhador, ela anda de mão dadas, porque são essas populações que ficam... A gente começa a perceber melhor o que está acontecendo. Então, a saúde ela vai depender do contexto onde a gente atua, seja ela onde a gente mora, seja ela onde a gente trabalha. Se a gente trabalha num contexto que é ruim para a saúde, você vai ter grandes impactos na saúde daquela população, daqueles trabalhadores. Então, eu acho que é algo que realmente tem que começar a ser discutido cada vez mais, principalmente em profissões que têm maior exposição às questões ambientais. Eu me lembro que, sei lá, numa das ondas de calor, que já tem algum tempo, né, os trabalhadores dos aeroportos se recusaram a carregar, quando era carregado fisicamente, né, pelas pessoas, as bagagens para abastecer os caminhões, os aviões. Então, pararam os voos. Porque eles tinham que enfrentar 50 graus de temperatura na pista. Quer dizer, e os trabalhadores urbanos, a gente tem uma miríade imensa. O trabalhador de construção civil... Sim. Então, isso é preciso uma política para repensar isso. Eu acho que isso foi... A questão da saúde do trabalhador durante a década de 70, 80, 90 foi muito falada, né? Foi muito trabalhada e de um tempo para cá a gente quase não ouve falar de saúde do trabalhador, né? Então a gente precisa novamente voltar a falar sobre isso, principalmente com todas essas mudanças que têm acontecido ambientalmente, porque está tendo um impacto muito forte. Eu vou dar um exemplo, eu sou professora na universidade aqui em Brasília, aqui pertinho, e hoje se você pergunta para
para os funcionários, tanto o professor como os técnicos administrativos e os próprios alunos, assim, o que mais vocês acham que precisa melhorar na universidade? Eles vão ser unânimes. A gente precisa de lugares mais aerados e mais frescos, porque a gente não está conseguindo, está muito quente. E a gente precisa observar isso, porque a gente não está dando conta, às vezes, o calor tem prejudicado muito. Uma coisa simples, né? Simples que eu estou falando, que então vamos trabalhar em relação à questão do calor na universidade, por exemplo, aqui. Então, a gente tem que começar a ouvir as pessoas, ver o que elas estão sentindo, seja lá qual for a profissão, para a gente poder trazer ações, e muitas vezes são ações simples, não são ações muito complexas, que a gente não percebe, os gestores, né? Não percebem, não observam. Então, a saúde do trabalhador tem que novamente começar a ser colocada, porque um trabalhador exposto à situação muito ruim, ele pode se prejudicar e você vai ter todo um impacto na sociedade, naquela família, na economia. Então, é algo... Então, a senhora falou da economia, a gente está passando por um ano de eleições municipais. Boa parte de ações no sentido de mitigar os danos ambientais passa pela ação dos prefeitos, né? Eu estava particularmente lembrando o prefeito do Rio de Janeiro falando que ia aumentar o número de escolas refrigeradas. Bom, uma cidade que chega a mais de 40 graus, uma criança não pode estudar numa sala que não tenha uma ventilação, seja, eu não sei exatamente que sistemas que isso... Mas isso gera um custo grande para o país, né? O país tem que se preparar para esse futuro. Sim, tem que se preparar, o custo vai aumentar, com certeza, mas o custo que vai se gastar com isso é menor do que o custo da área se a pessoa for parar no hospital ou se aquele cidadão trabalhador parar de trabalhar, porque é muito caro para a sociedade quando uma pessoa não está trabalhando. Então, esse impacto é menor financeiramente do que se a pessoa realmente ficar doente, ou se você diminuir a sua capacidade de aprender, ou seja, você vai ter populações menos capacitadas para dar melhores respostas para o país. Então, são custos altos, mas que no final das contas o impacto financeiro para um país mais global é menor. Então, a gente tem que começar a observar, não deixar o problema acontecer para resolver. A gente tem que antecipar o problema para tentar sanar e com isso você vai gastar menos e o impacto vai ser melhor. Pois é, a gente, quando conversando com os especialistas que a gente tem visto com relação às mudanças climáticas, eles não são muito otimistas, né? O dano já está feito, né? Mas se a gente parar hoje de emitir carbono, como é que a senhora pensa que pode ser feita essa mitigação? Então... Porque a gente já tem um passivo, né? Já está no passivo, o planeta já está muito desequilibrado, né? Então, ou seja, já tem muitas coisas, a gente está percebendo muito claramente. Então, assim, eu não sou especialista nessa área para dizer exatamente, olha, se parar, o que vai acontecer. Mas a gente tem que cuidar melhor do planeta para a gente ter uma saúde melhor, para ser mais um planeta saudável, você tem uma população saudável. O planeta está doente, com isso você tem uma população doente também. Então, se a gente quer uma população global que seja mais saudável e sendo saudável você tem diversas repercussões, a gente tem que cuidar da parte ambiental. Como a OMS bem coloca, uma porcentagem altíssima das doenças estão ligadas às questões ambientais. Então, a gente precisa, mesmo que mude pouco, vamos dizer assim, já temos um passivo, mas a gente precisa, se a gente quer um país mais equilibrado. Eu vi um texto da senhora que eu achei curioso, voltando até como começou a nossa conversa, sobre o que é saúde. Né? O que é uma população saudável? A gente, em meio urbano, pensa assim, tem um ótimo hospital perto de mim, eu vivo numa área arborizada, eu tenho acesso a comida saudável, eu preciso de tudo isso para ser... Ou a gente pode encontrar... Esse conceito de saúde é mais flexível do que a minha visão de pessoa urbana, de grande metrópole. Isso é muito interessante colocar, porque
essa é a visão das grandes metrópoles. Mas, por exemplo, você não pode ter um hospital totalmente aparelhado em todas as cidades brasileiras, porque o custo é muito caro, é muito alto. Você tem que ter hospitais regionais que abarquem essa população. Hospital, né? O melhor não é. E com isso, você tem que... Aí as pessoas... Se você conversar com a população rural, você tem populações extremamente saudáveis, desde que você tenha um acesso fácil às questões do serviço de saúde. E hoje, com a telemedicina, isso tem aumentado muito, está sendo muito mais fácil você encontrar especialistas com uma certa distância. Então, a saúde é uma coisa que a gente tem que olhar, a gente costuma muito falar que ela está relacionada com o contexto onde a gente vive. Seja um contexto ambiental, seja o contexto social, seja o seu contexto cultural, essa questão maior que vai dizer a sua qualidade de saúde, porque a saúde não é somente a ausência da doença, é como a gente tem falado, todo mundo aqui fica doente uma vez na vida, não é? Uma gripe, caiu no chão, se machucou um pouco, algo, mas não quer dizer que a pessoa não seja saudável. Naquele momento específico, ela está tendo alguma coisa em relação à sua saúde, mas a gente vê uma pessoa saudável como um todo, a longo prazo. Então, é essa visão que a gente tem que começar a colocar. A gente sempre vai ter uma doença ou outra. O corpo humano ainda não é 100% incapaz de não ter alguma coisa. Então, isso é importante a gente ter em mente. E se a gente tem alguma coisa, se a gente tem acesso rápido a esse serviço e rapidamente debela aquela situação. Mas a senhora citou nesse texto a população ribeirinha, que eu posso ter uma população ribeirinha lá no interior do Amazonas saudável. Mas essa população tem que ter... Então, isso a gente tem visto. Quem é mais saudável, a população ribeirinha ou uma população que mora numa periferia, numa comunidade carente nas grandes cidades? Isso é algo que a gente tem colocado muitas vezes. A população ribeirinha, ela tem uma qualidade de vida muito melhor, quando a gente vê a saúde como tudo isso que eu estou falando. E quando eu falo da saúde, eu estou falando das questões mentais também, da nossa capacidade de lidar com a diversidade, com as questões diferenciadas. Então, por isso que muitas vezes você vive numa comunidade num nível de violência tão grande, onde causa questões de saúde mentais tão fortes, que uma população de uma área ribeirinha não sofre. Um exemplo que eu estou dando, bem radical, assim, para mostrar. Então, por isso que é importante a gente ver a saúde como algo mais holístico, mais complexo, não somente não estar doente. Como é que a senhora teria um diagnóstico para o Brasil, da saúde do Brasil hoje? A gente está passando por grandes transformações da saúde no Brasil. E hoje, não só no Brasil, mas algo mais geral, a gente tem que ter um olhar com muito cuidado para a saúde mental. A saúde mental hoje é um grande desafio, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Eu falo isso porque ainda é um tabu falar de saúde mental muitas das vezes. E eu acho que a gente tem que dar um olhar especial a ela. E ela está se tornando algo muito importante. E as demais... vai depender muito de onde você vive, do seu contexto. O Brasil também. É um povo que bate recordes, né, de consumo de remédios antidepressivos, de registro, de declaração de ansiedade. As mudanças climáticas devem agravar essa situação. Sim. Em número absoluto, sim, né? Em número relativo, nós não somos um dos piores, não, vamos dizer. Tem países em números relativos, mas por nós sermos uma grande população, a gente tem isso. E claro que afeta a nossa saúde mental. Hoje, se a gente fizer um trabalho no Rio Grande do Sul, a gente vai ver o quanto que aquela população está afetada mentalmente. Às vezes ele não tem nada fisicamente, mas mentalmente ele está afetado, e isso é saúde. Então, e essa questão da degradação da saúde mental, a uma hora ela vai atacar o nosso físico, vai chegar no nosso físico, a gente vai ter uma doença no físico se a gente não trabalhar com ela. Então, quando você vive situação de estresse, de ansiedade e tudo mais, acaba levando a certas situações de crises, e a gente tem que começar a trabalhar cada vez mais isso, na minha opinião. Porque eu acho que ainda é uma questão, principalmente eu como professora, eu tenho visto muito claramente com os meus alunos o quanto isso são questões que a gente precisa mesmo de acolher e mudar um pouco a nossa visão em relação a o que é saúde.
Muito obrigada, professora. O Ponto de Vista conversou com a pesquisadora Ellen da Costa Gurgel sobre os riscos e danos à saúde causados pelas mudanças climáticas. Você pode rever ou compartilhar esse programa pelas nossas redes sociais e também pela página câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.